Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui de Dourados e de todo o Brasil e até fora pela transmissão pela internet. Obrigado pela sua companhia. O programa Mato Grosso do Sul em Foco quer levar até você sempre uma mensagem de vida, de esperança, mas também falar das belezas aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul, sempre deixar aquele bom convite como hospitaleiros para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, você de todo o Brasil que nos acompanha, venha conhecer aqui o nosso querido estado Mato Grosso do Sul. Chegando aqui você vai conhecer a nossa capital, Campo Grande, que é uma capital muito bonita, com muitas coisas belas para você conhecer, inclusive o Aquário do Pantanal. Você vai deliciar ali com a beleza das muitas espécies do Pantanal, e é um passeio no túnel do tempo aí pelo Pantanal sul-mato-grossense, conhecer toda esta vasta fauna e flora, enfim, mas é mais na área de aquário, né? Mais nos peixes do nosso querido Pantanal. Hoje nós queremos falar da esperança que nós temos em Cristo na ressurreição e aquilo que a palavra de Deus diz: não queremos que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, os que morrem. Então não saia daí que nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós queremos destacar aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, e eu quero deixar aqui um abraço muito especial à direção da TV Grandourados, na pessoa do diretor Rubens, da Roseli e toda a sua equipe, pela alegria que nós temos de sempre levar uma mensagem de esperança através deste canal para você em todo o Brasil e também de uma forma especial aqui na nossa cidade de Dourados. Dia 2 de novembro é o dia de finados e nós sabemos que muitas pessoas se sentem na obrigação de ir ao cemitério, visitar um túmulo do ente querido, mas hoje eu quero trazer para você uma reflexão sobre a situação dos mortos e como que a Bíblia nos orienta, qual deve ser o nosso comportamento de orientação bíblica a respeito deste assunto. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo de número 13, ele vai dizer assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, com respeito aos mortos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então nós estamos falando de morte e estamos falando de esperança. Como deve ser o nosso procedimento com respeito aos mortos e como devemos entender esta dura e triste realidade da morte física. Vamos entender primeiro a questão da morte física. Como que a morte entrou na história humana? A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, nos criou, seres humanos, à sua imagem e semelhança. E uma das características da imagem de Deus no homem é chamado imago Dei, a nossa consciência. Nós pensamos a existência, ao contrário de todos os demais seres criados por Deus, somente o homem pensa a existência. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou,
qual que é o próximo quadro além da morte e o que tem do outro lado desta cortina chamada morte. E por que nós temos que morrer? A morte física, ela entra na história humana a partir da queda do homem. Deus colocou nossos primeiros pais no jardim do Éden e lhe deu uma ordem muito clara, é o chamado Pacto das Obras. O Pacto das Obras significa Deus colocando o homem, Adão e Eva, no jardim do Éden e fazendo com eles um pacto, uma aliança, condicionada à obediência deles. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas desta aqui, ó, do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É a primeira vez que esta palavra morte, ela entra na história humana. Então, a ordem de Deus, ela é clara: não comerás para que não morram. Nossos primeiros pais foram lá e comeram do fruto proibido, quebraram o pacto das obras, colocou toda a humanidade sob uma condição miserável. Ao quebrar o pacto das obras, a queda do homem, a queda espiritual, ela se torna algo extremamente notório. Eles se sentem nus, escondem de Deus atrás de uma árvore. Deus vem e no capítulo 3 de Gênesis, na conclusão, quando Deus então condena o pecado deles, mostra agora a nova condição deles, fora agora daquela aliança, santos e felizes, como eles viviam lá no Éden. Agora eles caem na condição e a morte passa a fazer parte deste pacote terrível que eles recebem após a queda. E o texto vai dizer assim, no capítulo 3 de Gênesis, versículos 18 e 19: a terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. A morte física é aqui anunciada. A Bíblia percorre agora mostrando as pessoas morrendo. No capítulo 5 de Gênesis, você vai ler logo então a genealogia dos filhos de Adão, e vai dizer que esses homens nasceram e geraram filhos e morreram. Então todos eles concluem a sua história dizendo: e morreram. Ou seja, a morte física, ela veio fazer parte desta triste realidade humana. Paulo está escrevendo aqui aos Tessalonicenses dizendo: eu não quero que sejam ignorantes com respeito à morte física. Na verdade, nós deveríamos encarar a morte física com a mesma naturalidade com que nós encaramos o nascimento. Pelo nascimento nós chegamos a este mundo, é um processo natural. E pela morte física também um processo natural, nós partimos deste mundo. Até aí tudo bem, tudo certo. Mas por que Paulo está dizendo: eu não quero que sejam ignorantes com respeito aos que morrem? É porque há muita ignorância com respeito aos que morrem. E eu vou citar aqui alguns exemplos. No dia 2 de novembro, um feriado chamado Dia de Finados ou Dia dos Mortos, onde se usa uma prática que não é bíblica, não é cristã, de rezar pelos que já morreram. Obviamente não é uma prática bíblica, nós não encontramos nenhuma instrução da palavra de Deus a respeito disso. A palavra de Deus chega dizendo que os que morrem não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. A morte física, ela coloca um fim à nossa jornada terrena, ela coloca um fim a todas as nossas oportunidades, que enquanto estamos vivos temos estas oportunidades, inclusive de ouvir o Evangelho, de entregar a Cristo a nossa vida, acertar com Ele a nossa vida agora, em vida, para depois da morte nós estarmos com Ele eternamente.
não é? Mas depois que morremos, não tem mais nada que um ente querido possa fazer por nós, não tem nada que nós também podemos fazer por um ente querido nosso que já partiu. E não devemos alimentar também nenhum outro sentimento diferente do que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse assunto, a despeito de todo o respeito que temos com os que já partiram, as memórias que nós temos dos nossos entes queridos, a saudade que alimentamos deles, o marco que eles são para nós, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, um amigo, um irmão, um marido, uma esposa, aqueles que já partiram, já morreram. Mas o texto da Bíblia diz que nós não devemos ser ignorantes com respeito à morte física, nem achar que o morto pode fazer alguma coisa para nós, e nem achar que nós também podemos fazer alguma coisa para eles. Portanto, nós temos uma obrigação muito séria com aqueles que já partiram, que é sepultá-los, cuidar do túmulo da família como uma extensão do patrimônio da família, e é um patrimônio que nós precisamos de cuidar, o túmulo da nossa família, mas nós não temos nenhuma obrigação de ir lá orar por aqueles que já partiram para a eternidade, nem achar que eles podem fazer alguma coisa por nós. A morte coloca fim a todas estas oportunidades. Por isso que você deve tratar bem uma pessoa, um parente, um amigo, um irmão, enquanto ele está vivo. Se você tem um pai, uma mãe vivas, cuida deles enquanto tem vida. Porque depois que eles morrerem, partirem deste mundo, não há mais nada que eles precisam dos nossos cuidados. Então não é uma obrigação, porque eles precisam, se eu não for lá, vai ter problema para aquele ente querido que já partiu. Não, eles não precisam mais dos nossos cuidados, só precisam enquanto estão com vida. Eu tenho meu pai com 88 anos, com mal de Alzheimer, e que depende dos cuidados da nossa mãe, que ainda está bem, apesar de estar já com 84 anos. Nós somos 8 irmãos, revezamos lá nos cuidados com eles. 4 estão na cidade, cuidam dele constantemente. 4 moram fora, todo mês vão lá, passar uma semana com ele, ajudar nos cuidados. É enquanto está vivo que nós temos que cuidar, porque depois que eles partirem, eles não precisam mais do nosso cuidado. E não há mais nada que nós possamos fazer por eles, e nem que eles vão poder fazer mais por nós, nem aquele abraço, aquele beijo. Meu pai está com Alzheimer, mas quando a gente chega lá, o que ele faz por nós? Ele dá carinho, ele dá abraço, ele beija, ele agradece a presença da gente ali, ele fica cheio de alegria, que nos alegra também. Então, enquanto está com vida, aproveite. Porque vai chegar um momento que você vai ter que despedir de um pai, de uma mãe, de um ente querido, e eles vão partir e não há mais nada que você possa fazer por eles, além, obviamente, de sepultá-los. E nem há nada que eles possam fazer por você. Então não podemos ser ignorantes com respeito aos que morrem, os que partiram para a eternidade. Nós precisamos fazer enquanto eles estão com vida, e depois temos o dever, claro, de honrá-los. Honra teu pai e a tua mãe. E não saia daí, eu quero dar um intervalo e voltar, que eu quero estender este assunto para mostrar que como nós podemos ter esperança em Cristo para vivermos e para morrermos. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Nós estamos falando aqui de Dourados, pela TV Gran Dourados. Gratidão aqui ao Rubens, a Roseli, a toda a equipe da TV Gran Dourados, transmitido pela TV Com Brasil, e assim chegamos até você em todo o território nacional por esses canais. Que Deus abençoe você, a sua vida. Estamos falando sobre a esperança que podemos ter em Cristo a respeito da morte, inclusive daqueles que já partiram, e como que a morte limita toda a obrigação nossa com quem já partiu,
e também deles conosco. E a importância de cuidarmos uns dos outros enquanto estamos com vida e nunca deixarmos de honrar e, obviamente, dar o devido respeito àquele ente querido nosso que já partiu, mas não há mais nada para fazer por ele, nem ele por nós. A nossa confissão de fé, no capítulo 33, ela vai dizer assim: os corpos dos homens depois da morte convertem-se em pó e veem a corrupção, mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no abismo do inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares destinados às almas, separadas de seus respectivos corpos pela morte, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. A palavra morte quer dizer separação, e a alma que separou do corpo é o ente querido que separou do seu familiar. Com o sepultamento, nós encerramos a obrigação física, a obrigação que temos uns com os outros, permanece aquela obrigação moral de honrar um pai, uma mãe, etc. Devemos apenas então cuidar do túmulo dos nossos entes queridos, como aquele patrimônio, extensão de um patrimônio da família, honrar a memória deles, porque a própria Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, e honrar significa eu jamais farei qualquer coisa imoral que possa trazer desonra à minha casa paterna. Então, não adianta levarmos flor num túmulo se não estivermos honrando um pai e uma mãe. E não significa que estamos desonrando por não fazermos isto. Além disto, nós devemos lembrar que estas almas, quando separam do corpo, elas vão imediatamente para a presença do Senhor. Nem ficam adormecidas e nem ficam num purgatório. Além disto, nós devemos lembrar que esses que já partiram, as suas almas continuam conscientes. A Bíblia registra em Lucas capítulo 16, os versículos 25 e 24, quando morre Lázaro e morre o rico, um no inferno e o outro no seio de Abraão, conscientes, a ponto do rico dizer: pai Abraão, manda Lázaro voltar à minha casa paterna, avisar os meus irmãos para que eu não venha para este lugar de tormento. E o Senhor diz: tem um abismo entre nós e eles, os de cá não passam para lá, os de cá não passam para lá. Então não existe essa história de alma penada, alma sem corpo. Quando ela separa, volta à presença de Deus e ao seu destino, sem ficar aí vagando pelos ares. E não há mais nada que podemos fazer por eles, nem eles por nós, e devemos então lembrar destas orientações da palavra de Deus. E quando Paulo fala: não quero, irmãos, sejais ignorantes com respeito aos que morrem, é como se ainda pudéssemos fazer algo por eles ou eles por nós. Morreu, encerrou todo este quadro. Além disto, ele vai dizer assim: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então deixa eu falar da esperança. A morte não é o último capítulo da nossa existência. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Nada melhor do que podemos viver esta esperança. Nós não precisamos de viver sobre os aguilhões da morte, porque Jesus morreu e ressuscitou. E com a sua ressurreição, Cristo rompeu os agrilhões da morte. Não vivemos mais sob a opressão da morte. Nós agora, porque crermos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, a menos que você não creia em Cristo como seu Salvador, mas crendo nele como nosso Salvador, nós vivemos sobre os poderes da ressurreição de Cristo.
A esperança é um elemento da nossa fé cristã ligada à ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição final. Quando Ele voltar, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então, a belíssima doutrina da ressurreição de Cristo e o ensino das Escrituras, que baseado na ressurreição de Cristo, todos ressuscitaremos na sua volta. Então essa doutrina da ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos na volta de Cristo é que enche o nosso coração de esperança para viver. Porque o projeto é de vida eterna, não mais sobre o aguilhão da morte, mas sobre o poder da ressurreição. Então o projeto é de vida eterna. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. A morte física, por pior que ela seja, ela é apenas um capítulo da nossa longa história, mas ela não é o capítulo final. Ela é um passaporte desta peregrinação terrena para os portais da eternidade. Paulo chega a dizer que ele tinha o desejo de partir desta terra, desta peregrinação terrena, para estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Às vezes cheio de lutas, enfermidades, sofrimentos. No caso de Paulo ainda tinha as perseguições, prisão, açoites por causa do Evangelho. Então ele dizia: eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor do que a melhor vida que um cidadão possa desfrutar nesta terra. Não meramente uma vida de sofrimento, mas o melhor conforto que um ser humano possa desfrutar desta terra. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então, nós não precisamos de ter superstição com respeito aos que dormem, nem alimentar tristeza com respeito deles, nem acharmos que temos que fazer alguma coisa por eles e que eles possam fazer alguma coisa por nós. Mas devemos lembrar que nós vivemos sob os poderes da ressurreição de Cristo. Aqueles que partiram, eles não têm uma nova oportunidade, já partiram para o seu destino, porque ao homem está decretado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então nós devemos lembrar que a morte física é apenas um capítulo da nossa história. Ela não é a palavra final, porque Cristo ressuscitou dos mortos, rompeu com os aguilhões da morte e agora nos traz um evangelho de esperança. Ao vivermos sob os poderes da ressurreição de Cristo, sob a esperança da vida eterna, nós podemos viver não mais sobre a opressão da morte, mas sobre a alegria da vida eterna e da ressurreição. É assim que eu quero que você encare esta situação referente à morte física, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Claro que precisamos de zelar pela memória, honrar os nossos entes queridos, mas não tem mais nenhuma obrigação relacionada a esse aspecto de fazer alguma coisa por eles, como se eles estivessem de lá vigiando o que nós estamos fazendo pela memória deles aqui. Não, eles não têm mais nenhuma visão deste mundo, como nós também nada podemos acrescentar ao quadro onde eles estão hoje, depois que partiram através da morte física para a eternidade. Então, que Deus traga consolo, esperança, graça ao seu coração. Prepare para o momento da sua morte física, porque nós todos vamos passar por ela, todos passarão pela morte, mas devemos preparar para este momento, porque o momento de preparar é agora com vida. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, e todo aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. Jesus disse: o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. É assim que nós nos preparamos para a morte e para encontrarmos com Cristo. Mas nós vivemos sob os poderes da ressurreição e não podemos ser ignorantes com respeito aos que já partiram. Que Deus abençoe você e enche o seu coração de esperança. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para encerrar o programa.
Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Olha, nós chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Como é bom chegar até você, podendo comunicar a palavra de Deus, levar esperança, porque Jesus diz que quem crê em mim tem a vida eterna. Vamos orar, vamos pedir a Deus graça e misericórdia neste momento. Querido Deus, nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor providenciou para nós uma solução para a morte física. O Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou dos mortos, e agora pode nos dar a vida eterna. E sabemos que a vida eterna é um presente para aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A eternidade é para todos os homens, mas a vida eterna é para aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador, porque o próprio Jesus diz que quem crê em mim tem a vida eterna. Oro para que haja esperança no coração daquele que me ouve agora. Sabemos, ó Deus, que há muita ignorância com respeito aos que dormem, mas que nós possamos descansar o nosso coração em Cristo, na sua graça, na sua ressurreição e na sua promessa da vida eterna, para não ficarmos entristecidos com respeito àqueles que já partiram para encontrar com o Senhor. Portanto, eu peço graça e misericórdia por aqueles que nos ouvem e que o coração deles seja um coração cheio de esperança em Cristo, ressurreto dos mortos. Assim nós oramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém.